Olá, eu sou Maltos Galvão e vamos estudar a determinação da espécie, uma das primeiras coisas que fazemos quando do estudo em antropologia forense. A pergunta para a qual nós precisamos de uma resposta é: este material encaminhado para exame é humano? Parece até brincadeira, mas cerca de 5% dos materiais encaminhados não são humanos, pois a autoridade solicitante ela não tem os conhecimentos próprios da antropologia forense. E para que ela possa dizer que esse material não seja humano, ela precisa de um expert. E como fazemos? Geralmente isso é possível pelo aspecto morfológico total, ou seja, um simples exame a olho nu, sem nenhum tipo de equipamento, sem nenhum tipo de ferramenta. Um exame que pode ser realizado no próprio campo e o resultado é de apreensão imediata. Muitas vezes precisamos lançar mão de exames imunológicos, que no passado eram muito importantes e atualmente foram totalmente substituídos pelos exames de DNA. Além disso, podemos realizar os exames histológicos. Isso se aplica muito aos ossos, como veremos a seguir. Nesse exemplo, fica bem claro que o perito, no caso eu, tem consciência plena de que se trata de um crânio humano e também de uma mandíbula humana. Esses dois esqueletos são tipicamente humanos, não há dúvida quanto a isto. Muitas vezes, como já dito, é necessário um exame histológico, pois existem diferenças entre os ossos humanos e os ossos animais. Esse é um modelo básico de um osso, mostrando a parte compacta e a parte esponjosa. Muito importante, os canais de Volkmann, os canais transversais, especialmente os canais de Harvers, que nós, a partir da análise desses elementos anatômicos e histológicos, poderemos diferenciar, pois sabemos que nos seres humanos esses orifícios são ovais, enquanto nos animais são circulares. Nos humanos, eles são muito maiores e com menor número por milímetro quadrado, enquanto nos animais eles são menores e com maior número. Paralelos ao eixo longitudinal no ser humano, o tecido laminar ósseo é raro no ser humano e frequente nos animais. O índice medular, que é o diâmetro mínimo do conteúdo medular dividido pelo diâmetro diafisário mínimo, no ser humano é em torno de 0,45 e nos animais é maior do que 0,5. O próximo item é um tanto subjetivo, que é o som que se percebe quando nós batemos sobre a mesa. No ser humano, esse som é um tanto abafado, enquanto no animal é um som mais parametálico. Uma outra forma de identificar também é pelos pelos. Muitas vezes é possível perceber macroscopicamente que trata-se de pelos de animais. Ao microscópio, você pode perfeitamente, segundo Lambert e Baltzard, diferenciar uns dos outros. Como exemplo, diversos pelos animais, com as suas diversas características e espessuras. Naturalmente, isso quando observado ao microscópio. Vamos ver os casos, porque assim a gente tem uma dimensão real da aplicabilidade desses conhecimentos. O primeiro caso: serão humanos esses ossos? Então observem que já no histórico da ocorrência, alguém já coloca que talvez seja humano e coloca ainda um provavelmente. Muito bem, aqui a região a gente sempre utiliza o mapa Google Earth. Nós recebemos o material e voltamos ao local em busca de mais vestígios. Esse era o local, ainda de uma imagem de satélite, e de longe percebemos a presença de um osso. Quando ampliamos, percebemos, trata-se de uma vértebra, mas pela dimensão desta espinha, nós temos certeza já, não se trata de um osso humano. Observem com maior atenção a desproporção entre esta vértebra e uma vértebra humana. Aqui, realizando o trabalho de campo, e observem uma área de erosão. Geralmente, ossos são carreados quando temos chuvas intensas. O exame radiográfico dos arcos costais. Talvez não seja a melhor forma de se definir para esses ossos a espécie.
Mas com essa radiografia nós podemos ter certeza. Aqui se repete aquela imagem daquela vértebra e aqui uma imagem de um osso da bacia que seguramente não é humano, assim como esses ossos. Observem a proporção entre a largura e a altura desses corpos vertebrais. Todo o conjunto ósseo recuperado e ao lado uma escala milimétrica. Não é humano. E progredimos com nossas avaliações, no caso solicitando auxílio a um professor de medicina veterinária, o Dr. Marcelo Rosa. E ele então nos trouxe o resultado. Trata-se de uma capivara, muito comum aqui no Distrito Federal. E a conclusão? O material examinado não é humano e corresponde a parte de um esqueleto de Hydrocoereus hydrocoeris, popularmente conhecido como capivara. Caso número 2, um osso único encaminhado para a perícia. Será humano? E aqui está o osso apresentado e eu estou colocando sem uma escala, para que você não saiba direito qual seja a proporção e talvez para te confundir um pouco. Então vamos olhar as vistas, para então finalmente colocar ao lado de um osso humano um fêmur. Agora temos certeza pela morfologia que não se trata de um osso humano. Não é necessário exame imunológico, histológico ou DNA. Caso 2B, também um único osso encaminhado para a perícia. Bem, neste caso, com a escala de 5 em 5 milímetros, ou seja, 1 centímetro, você já tem certeza que não existe osso humano em qualquer fase da vida com essas dimensões e estas proporções. Mas vou além, posso dizer que se trata de um animal jovem, porque o disco epifisário foi destacado, esse osso está seco. Nós temos o osso representado apenas por sua diáfise. E as respostas aos quesitos: trata-se de osso humano? Não. Caso 2C, ossos ainda articulados encaminhados para a perícia. São humanos? Quando a gente observa, não é preciso estudar muito para ter certeza absoluta de que não se trata de um osso humano, na verdade de um segmento, de um membro, e está em putrefação. Posso observar diversas larvas, inclusive essa extremidade não se parece em absoluto com extremidades do corpo humano. Conclusão: material não pertence à espécie humana. Caso 2D. Existe a probabilidade de uma ossada humana vir acompanhada de ossos animais? Isto é muito frequente. Observem que nesse caso eu tenho ossos de animais e também tenho ossos humanos, no caso, ossos da bacia. Caso 2E, neste temos ossos humanos acompanhados de ossos animais de diferentes espécies. Temos 3 ossos equíneos e 2 ossos caninos, no caso de uma bacia. Caso 3, em um local de provável execução seguida de carbonização, os investigadores encontraram alguns vestígios e trouxeram para análise. Algum desses vestígios é humano? Então, inicialmente, chegou ao laboratório esta bandeja com estes vestígios e a pergunta: temos algum osso humano? E é claro que tínhamos. Então, voltamos ao local. Uma vista de helicóptero para que nós pudéssemos mapear os diversos sítios. Tinha uma represa, tinha uma região por onde a água escorria quando havia muita chuva. E 5 sítios nos quais foram encontrados vestígios de carbonização. Então, nós temos que fazer a perícia em todos eles à procura de vestígios de seres humanos. Aqui em uma outra vista, aqui a casa aonde teria sido cometido o duplo homicídio, e vamos fazer uma vista de 360 graus a partir desse local, de 45 em 45 graus, o que nós teremos 8 vistas. E aqui um container metálico aonde teriam sido queimadas as ossadas que procuramos. Bem, aqui a vista de pontos de região de carbonização
próximo à casa. Então a pessoa teria queimado os 2 indivíduos e espalhado os restos pela chácara. Uma análise minudente. E aqui nós temos um aparelho extremamente importante, que até ganhou o nome por brincadeira. É o tamizador seletivo progressivo dinâmico gravitacional com opção hidráulica. Trata-se de um jogo de peneiras extremamente importante. Então a análise com diversos membros da equipe e veja o que foi possível encontrar. Uma chave, e essa chave, ela abriu sim o carro de um dos suspeitos, e este é um fator importante para a identificação. Aqui, utilizando o tamizador, a peneira, encontramos uma raiz dentária tipicamente humana. Então já podemos concluir, pelo menos uma pessoa foi morta nesse local. Um outro sítio carbonizado. E aqui, retornando ao IML com todos os fragmentos coletados. Observe que aqui temos uma régua com 5 centímetros. Este fragmento ósseo foi identificado como um fragmento de vértebra humana. Um fragmento de cabeça de húmero direito. E tudo isso, é claro, com a comparação com Atlas. Levando em conta as formas e as dimensões, um fragmento da cabeça do húmero direito, um fragmento de osso da calota craniana, e pela curvatura da calota nós conseguimos determinar que se trata de um ser humano, pois é o único que tem a massa encefálica tal que a curvatura dos ossos é bem menor do que nos diversos animais. Mais um fragmento de calota craniana. Um outro fragmento de calota, mais um fragmento, percebam as suturas, e aí eu já posso dizer que é uma pessoa não idosa. Um osso da bacia, mas não foi possível determinar o sexo nesse caso. Um osso talos direito, com suas superfícies articulares muito bem preservadas. Em outra norma, e na última delas, uma falange distal, que também caracteriza o ser humano. Um fragmento de articulação que a gente não conseguiu definir, provavelmente metacarpiana, ou seja, de um pé. A raiz agora fotografada no laboratório para que nós tenhamos as dimensões. Um botão de uma provável calça jeans, mas veja, pode ser de uma jaqueta jeans também. E provavelmente era de um vestuário de uma das pessoas que foi morta e carbonizada. E aqui ossos não humanos e não carbonizados. Quando você vai numa região, num sítio, próximo a uma fazenda, é muito comum o achado de ossos não humanos. Mas você já percebe que estes não têm relação, porque não se encontram carbonizados. Fragmentos de pneu queimado. É muito importante a determinação desses objetos, pois nós vamos demonstrar a utilização de algum combustível, que no caso foram os pneus. Numa análise mais minudente, é possível perceber um 7, talvez um 0 aqui, e aqui um sulco do pneu. As lonas do pneu, que são camadas dispostas de forma transversa uma à outra. Fragmentos de madeira carbonizada, muito fácil de ser confundido com ossos. Objetos diversos que não foram identificados. Em um laudo complementar, em resposta a quesitos do delegado, nós explicamos novamente que temos ossos tipicamente humanos, patognomônicos da espécie humana, e desta forma nenhum outro exame foi necessário para esta conclusão. Espero que você tenha entendido bem e consiga aplicar esses conhecimentos, o da determinação da espécie em antropologia forense.